O lateral direito Mike deve ser confirmado como o novo jogador do Santos. Nesta sexta-feira aconteceu uma reunião do jogador com a diretoria do Palmeiras, onde ele comunicou o desejo de jogar no Peixe. E essa negociação finalmente deve acontecer, inclusive com o jogador já ficando à disposição no meio desta temporada para a comissão técnica santista e não necessariamente assinar um pré-contrato para que ele só se apresentasse ao Santos no começo de 2026. Além do Santos, o Grêmio também tinha interesse no jogador, mas o Santos venceu essa concorrência. Daqui a pouquinho a gente traz alguns detalhes sobre isso. E o próprio Palmeiras, a pedido do técnico Abel Ferreira, também gostaria da permanência. Ofereceu, inclusive, a extensão de contrato até dezembro de 2026. O contrato do Mike, inclusive, é válido até dezembro desta temporada. Só que o Santos teria oferecido um contrato até dezembro de 2027, além da proposta de ser um jogador importante, né, de ser inclusive o titular da posição santista da lateral direita. O Mike no Palmeiras como lateral, porque ele também exercia outras funções, como meia pela direita, um ponta pela direita, mas como lateral ele tinha concorrência do Giai e também do Marcos Rocha. Então, pensando em jogar, o melhor caminho seria Santos ou o Grêmio. Mas o Santos venceu esta concorrência. Vamos falar sobre essa questão da negociação, trazer alguns números do Mike nesta temporada, a questão física também dele, porque sim, teve lesão nesta temporada, então vamos contar tudo para vocês, mas antes eu quero falar da Golcase, nossa parceira aqui do canal. Temos o nosso cupom GOLNAGILA, onde você ganha ainda mais desconto lá na Golcase. Estamos nos últimos dias da Gol Sale, mas calma que dá para você garantir o seu presentão de Dia dos Pais para o seu papai. E se ele for santista, melhor ainda, porque tem várias garrafas, copos, capinhas, tudo com estampa do Santos, que dá para você personalizar com o seu nome, o nome do seu pai também. Estou aqui para te dar uma dica de um kit que eu tenho certeza que o seu pai vai gostar. Então deixa eu colocar aqui na tela. Tem a possibilidade de você comprar a garrafa Fresh, que está com um preço excelente e ela conta com várias estampas também, tá? Você clicando aqui no Ver Mais, você vê todas as estampas à disposição. E também dá para você garantir um copo térmico, juntamente com a garrafa Fresh, tudo isso por menos de R$220, e você utilizando o cupom GOLNAGILA ganha ainda mais desconto. O copo térmico e a garrafa Fresh também possuem estampas iguais, então dá para você fazer aquele kit com a mesma estampa, ou se você preferir, estampas diferentes. Na Golcase é você quem manda, dá para você personalizar com o seu nome, com o nome do seu papai, o nome do jogador preferido dele, enfim, fique à vontade para escolher e usa o cupom GOLNAGILA para você ganhar desconto, tá certo? Bom, vamos falar então sobre essa contratação do Mike, que é uma novela, né? Virou uma novela, faz um bom tempo que o Santos estava tentando a contratação, em determinado momento o Santos estava até entendendo que poderia não conseguir a vinda do jogador para agora, para o meio do ano, trabalhava até com a possibilidade de um pré-contrato para que ele ficasse à disposição até a partir do começo do ano, só que aí não faria muito sentido, porque é um problema crônico que o Santos tem, a lateral direita. O Escobar não foi bem contra o Internacional, participou dos 2 gols sofridos do Santos, e tem o Igor Vinícius que não empolgou até o momento, o Sherman não vem sendo utilizado, o Aderlan muito menos, sequer vem sendo relacionado pelo técnico Kleber Xavier, tem contrato até o final dessa temporada, então o Santos entendia que precisava fechar essa contratação para agora. Eu entendo que, fisicamente bem, o Mike ele tem uma grande possibilidade de ser titular desse time do Santos. Nessa temporada, ele fez 21 jogos com a camisa do Palmeiras, a maioria no Campeonato Paulista, foram 13 jogos no Campeonato Paulista, e acabou realizando apenas uma assistência. Os últimos jogos do Mike, inclusive o último jogo dele foi recente contra o Mirassol, no dia 16 de julho, onde ele foi titular. Inclusive, nesse jogo, muitos comentaram, será que o Mike não vai sair, então, do Palmeiras? Porque virou titular do nada com o Abel.
E foi um jogo onde alguns palmeirenses cornetaram o Mike, que entenderam que ele não foi bem contra o Mirassol, então houve uma certa corneta também dos palmeirenses. E aí, nesse jogo ele jogou como lateral direito. E contra o Flamengo, ele chegou a jogar como meia pela direita. E no Super Mundial também acabou enfrentando o Botafogo, tá? Então esses são os últimos 3 jogos mais recentes do Mike. Então, teoricamente, está apto a jogar. Não imagino que precisaria de algumas semanas para aprimorar a parte física até ficar à disposição. Entendo que se viesse para o Santos, já poderia ficar à disposição quanto antes do técnico Kleber Xavier. Que é o que o Santos precisa, né? Porque o Santos contrata jogador e o jogador ou não é titular por questões técnicas ou questões físicas. O William Arão, por exemplo, a gente imaginava que ele chegaria, faria ali a pré-temporada juntamente com os demais jogadores e estaria apto para ser titular, porque não apresentava nenhuma lesão. Só que agora a gente ficou sabendo que fica fora do jogo contra o Sport porque teve um edema constatado na panturrilha. O Igor Vinícius não consegue virar titular. O Cabadeiro pode ser que seja relacionado contra o Sport. Se não for contra o Sport, deve ser contra o Juventude, mas a gente também não sabe se vem para ser uma solução. Então o que a gente espera é que pelo menos o Mike possa chegar com esse status de titular na equipe santista. Mas só para voltar na questão da negociação, eu falei que o Palmeiras gostaria, né, principalmente na figura do Abel, da permanência do Mike, e o Grêmio também queria o Mike. E qual que era a proposta gremista? E aí eu vou trazer 2 lados, tá, da questão salarial, mas só para trazer a proposta gremista. Eles ofereciam uma troca com Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, pelo Mike. Tá? Então essa era uma ideia que o Grêmio tinha em relação a ter o lateral direito. E o Grêmio, de acordo com a imprensa gaúcha, teria recuado com a pedida salarial do Mike, de cerca de R$1 milhão, e que o Santos teria aceito pagar cerca de R$1 milhão ao Mike. Essa é a versão da imprensa gaúcha, que cobre o Grêmio. E a versão do Lucas Mussetti, por exemplo, que cobre o Santos, já é diferente, onde ele diz que o Grêmio ofereceu R$50 mil a mais de salário para o Mike, só que o Mike acabou preferindo vir para o Santos por conta do Alexandre Matos, da excelente relação que ele tem, das boas referências que o Zé Rafael, companheiro dele, né, de muitos anos do Palmeiras, deu sobre o Santos, também sobre a possibilidade de jogar ao lado do Neymar. E também porque o Santos já tinha um acordo verbal com o Mike, né, uma negociação que já se arrasta aí há algumas semanas. Então, essas são as 2 versões. Uma versão de que o Grêmio se assustou com valores e a outra versão de que o Santos ofereceu um salário um pouco menor, né? R$50 mil menor que o Grêmio havia oferecido. Então essas são as 2 versões, só trazendo aqui para vocês, tá certo? É um jogador que eu espero que esteja bem fisicamente. Deixa eu até trazer aqui no Transfer Marketing, que mostra o aproveitamento, né, do jogador e também a questão de lesões. Então vamos ver aqui as lesões, olha. Em abril, ele teve lesão na coxa, que deixou ele fora do jogo contra o Cerro Porteño e também contra o Bolívar. Também teve a lesão... aliás, né, além desses jogos da Libertadores, também ficou fora dos jogos do Campeonato Brasileiro, ó, Bahia, Fortaleza, Inter, Corinthians e Sport. E teve mais alguma outra lesão? Não. Nessa temporada não teve outra lesão. Vamos ver aqui 2024, né? Esse aqui é dessa temporada. Vamos ver aqui os números de Mike e também essa questão de lesão, né? Que preocupa bastante o torcedor santista. Então, ó, em 2024 ele fez 40 jogos, fez 1 gol e concedeu 4 assistências. E aí ele teve lesão na panturrilha em agosto. Teve em julho problemas musculares, né? Não especifica quais foram esses problemas musculares. Também teve lesão na panturrilha, que é mostrado aqui. Ó, lesão na panturrilha aparece em outubro, setembro e agosto, hein? Ficou um bom tempo fora por conta de lesão na panturrilha. Teve lesão na coxa também em fevereiro do ano passado. Então, é um quadro físico que preocupa, né? Questão muscular, eu repito, eu dei bastante de exemplo isso, não é igual o Zé Rafael, por exemplo, que fez ali um procedimento cirúrgico na coluna
e se recuperou. Não sentia mais dores, resolveu o problema. Questão muscular é um pouco além, né? Vocês demandam um cuidado um pouco maior do departamento médico do Santos, até para que você faça um trabalho de fortalecimento também, né? Em paralelo, enfim. Mas vamos torcer para que os problemas físicos não atrapalhem o Mike. Às vezes também você ter um calendário, pelo menos até o final dessa temporada, mais enxuto possa colaborar para que ele não seja tão exigido no quesito de sequência de jogos. Mas jogador também pode se machucar no treino, né? Enfim, vamos aguardar para ver essa questão envolvendo o Mike. Mas eu quero saber a opinião de vocês, me contem aí nos comentários.